eu vou dizer que o plano de Deus da salvação envolve a toda a humanidade. Então, todo mundo foi predestinado para ser salvo. Se eu recuso a salvação, estou pensando com categorias arminianas, se eu recuso a salvação, eu estou recusando a predestinação de Deus, que era para que eu fosse salvo. Porque Deus não iria criar ninguém para se perder. A Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem. Todos cheguem ao pleno conhecimento. Ele não tem prazer na morte do ímpio, etc. Agora, isso com relação à salvação. Com relação ao plano de vida, sim, existem algumas pessoas que Deus, pela sua soberania, pela sua onisciência, ele as chama para algo especial. Para algo especial. Por exemplo, apenas uma mulher foi chamada para dar à luz a Deus em forma humana, que foi Maria. Ela foi escolhida para isso. Moisés foi escolhido para tirar o povo de Deus de Israel. E Abraão foi escolhido lá na região de Ur dos Caldeus, atual Iraque, para ser o pai de uma grande nação, pai da fé, um pai de uma grande nação. Então parece que tem alguns que Deus escolhe para funções especialíssimas. E nem sempre eram os mais preparados, não, né? Nem sempre, pelo contrário. Maria era uma adolescente campesina, não era uma princesa, filha do maior homem do mundo e tal. Agora, quando Deus escolhe essas pessoas para posições especialíssimas, ele não as escolhe, ainda que as escolhe para ser líderes, ele não as escolhe por uma espécie de ufanismo para elas mesmas, mas para servirem. Tanto é que Maria, quando foi escolhida, falou assim, eis aqui a serva do Senhor. Então, quem quiser ser colocado no pé, no topo dessa lista de Deus, em primeiro lugar, não é ele que escolhe. Quem quiser ser colocado, não. É Deus que escolhe, tá certo? E você tem que começar sendo servo. Ele escolheu 12 ali para ser os apóstolos e tem que ser servos. Agora, desses que ele escolhe para funções especialíssimas, eles também podem rejeitar. Por exemplo, o primeiro rei que Deus escolheu para Israel foi Saul, um homem poderoso e tudo mais, mas ele rejeitou e perdeu a graça, e perdeu a unção. Um outro que Jesus escolheu também foi Judas. Não vos chamei em número de 12, um porém entre vós vem do diabo. Então, Judas também caiu da graça. Ele poderia estar hoje, quem sabe, com o seu nome numa das portas da Nova Jerusalém. E quando uma pessoa que Deus escolhe para uma função especialíssima nega o chamado de Deus, Deus escolhe outro no seu lugar. Como ele escolheu Davi no lugar de Saul. Ou seja, como diz Jó, os seus planos não podem ser frustrados. Exatamente. Pode não ser com você, mas vai ser com outro. Você entendeu? Exatamente. O plano de Deus. De Deus. Não na sua vida, exatamente. de Deus. Deus quer levantar um homem para erguer essa nação. Ele escolheu... Você não quis. Você não quis, ele vai escolher o outro. Você entendeu? Agora, fora essas situações especialíssimas e muito pontuais, que também não são para arrogância, é para servir. Tanto é que muitos desses, o que eles ganharam com essa função especialíssima? Morte, sofrimento, perseguição. O apóstolo João morreu de morte natural e velhice, mas Paulo morreu decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Moisés ficou aguentando 40 anos no deserto com aquele povo, aquela situação toda. Para morrer no alto do monte. Exatamente, daquela situação toda ali. Além disso, Deus vai espalhando também missões menores para toda a humanidade que também seguem o mesmo critério. Você pode seguir ou pode frustrar os planos de Deus. E além dessas missões múltiplas, existe uma coisa que Deus faz no dia a dia das pessoas, que às vezes elas ficam muito presas naquela visão soberana. Não, Deus escolheu isso aqui para mim, tem que ser isso. Que elas esquecem que Deus também é um pai de amor. E como pai de amor, muitas vezes Deus vai fazer o que você certamente já fez algumas vezes com seus filhos, individualmente ou de maneira coletiva. Por exemplo, eu tenho um amigo que fala assim, olha, no dia das crianças, eu chego para o meu filho e falo assim, olha, a sua mesada para comprar o presente é X, papai vai pagar isso aqui. Nós vamos entrar lá na loja de brinquedos e você vai escolher o que você quer. Até esse valor aqui, dentro da loja de brinquedos, papai compra. Aí o menino entra doido, né? Doido. Aí ele fala assim, pai, mas escolhe para mim. Não, você que vai escolher. Você quer o quê? Você quer levar esse carrinho aqui da Hot Wheels ou você quer levar isso aqui? Você escolhe. Só o seguinte, não vai poder levar 2, não vou levar mais caro do que o combinado. Mas o prazer do pai é ter o filho escolhendo e dar o presente para o filho.
Agora imagina que ele fala assim, não pai, mas se o senhor não escolher para mim, eu não vou sair daqui. Não, filho, aí você está estragando a brincadeira. Papai falou que você pode escolher. A gente tem que aprender a ter uma autonomia espiritual dada por Deus. Então, às vezes, nesse shopping center da vida, Deus vai falar com você assim, Tiago, eu quero te abençoar, meu filho. Escolha uma profissão dentro do leque de coisas justas, honestas, e eu vou te abençoar. Aí você fica assim, duelando com o Espírito Santo. Tá, senhor, mas o senhor tem que definir. É para eu ser advogado, administrador ou médico? E Deus fala, filho, você não entendeu ainda a graça? O que você escolher, eu vou te abençoar. Se você escolher ser médico e ficar firme na minha aliança, eu vou tornar você um dos melhores médicos desse estado. Se você escolher administrador e ficar firme na minha aliança, eu vou tornar você um grande administrador. Se você escolher ser advogado e continuar firme na minha aliança, eu vou fazer você um jurista renomado. É como pai, não. O que você quer? Você quer o carrinho do Hot Wheels? Eu vou pagar, filho. E com muita alegria, para você sair balançando a sacolinha no shopping. A gente tem que ter também esse sentimento de ser filho de Deus. E o último elemento para fechar minha resposta é, Deus também tem as suas prioridades. E qual que é a prioridade de Deus? Isso aqui é uma coisa que eu falo até com muita sensibilidade, porque às vezes a gente está num mundo assim tão voltado pro egocentrismo que a gente só aceita o plano de Deus se ele me beneficiar. Você foi um homem abençoado por Deus, olha as condições financeiras que Deus te deu e tudo mais e tal. Mas se ele resolver tirar tudo de você e você virar um mendigo, porque isso vai ser a salvação de alguém, vai te tirar tudo. Como Jó. Como Jó. Restituindo ou não, ele continua sendo Deus, né? Mas a gente só pensa o seguinte, não, hoje eu tenho tantas bênçãos, só se eu tiver o carro, se eu tiver a piscina, se eu tiver... E o outro que não tem. Deus é soberano. Ele sabe às vezes que para a sua salvação ele não vai poder te dar aquilo, que você não vai saber administrar. Ele sabe às vezes que você está bem com ele, você tem condição, mas para a salvação talvez daquele pai seu, que é duro ele vai ter que permitir um câncer em você e uma morte sua, para que a sua morte cause um sofrimento no seu pai que faça o seu pai abrir o coração para o Espírito Santo entrar. Do ponto de vista humano, isso não é justo. Deus permitiu a morte de um para que o outro... Mas do ponto de vista divino, Deus conhece o lado de lá da eternidade que nós não conhecemos. Eu conheço só a glória do lado de cá. Eu não conheço a glória do lado de lá. Se eu conhecesse a glória do lado de lá, eu perceberia que essa aqui é provisória e que em uma situação de disputa de lá tem que ganhar. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança se resume somente nessa terra, nós somos mais miseráveis dos Exatamente, homens. porque do ponto de vista humano, poxa, coitado do apóstolo Paulo, o camarada que entregou toda a vida a Deus e só tomou burdoada, foi preso não sei Morreu quantas abandonado. vezes. Parece que uma grande gama do vocabulário de Paulo são palavras de dor, de sofrimento, você entendeu? Paulo não tinha assim, nossa, aqui é a igreja que eu construí. A igreja que ele construiu só dava dor de cabeça. Paulo era o oposto da teologia da prosperidade. Porque Corinto era uma igreja que só dava dor de cabeça. O primeiro concílio que teve na igreja de Jerusalém foi para resolver os problemas que Paulo tinha causado. Preso, demorou, olha... Náufrago. Espancado. Você sabe em que ano Paulo se converteu? Paulo se converteu no ano 34 de nossa era. No ano 34 de nossa era, Paulo se converte. É quando tem o apedrejamento de Estevão e a conversão de Paulo. Sabe quando Paulo vai ter a primeira viagem missionária dele? No ano 49. Eu sou ruim de matemática. 49 menos 34 dá quanto? 15 anos. 15 anos. Bom, desses 15 anos, eu vou descontar 3 anos que ele ficou no deserto da Arábia se preparando. Sobram 12 anos. Tem clareza bíblica sobre o que ele ficou fazendo? Não. Tem clareza, Indício. não, tem indício. O indício é o seguinte. Paulo se converteu, mas ele era uma pessoa de passado tão obscuro, né? Que ele já sabia que ia ser um BO. O que ele fez? Ele foi para o deserto da Arábia, sumiu de cena por um tempo, para que as pessoas esquecessem. Sabe, 3 anos é muito tempo, as pessoas esquecem. Segundo, ele estaria se preparando espiritualmente, como muita gente faz. Moisés fez isso, foi para o deserto primeiro, Jesus foi para o deserto. Jesus foi 40 dias, aí foi 3 anos para o deserto da Arábia. Ficou ele se preparando para voltar e a igreja recebê-lo melhor. E a igreja não o recebeu. Ou seja, 12 Barnabé anos... teve que indicar, né? Indicar.
Paulo ficou 12 anos trabalhando lá em Tarso, fazendo costura. Um homem daquele potencial. Imagine agora, Bruno, você é um homem de sucesso, como eu falei, glória a Deus por isso. Mas imagina alguém com o seu potencial, ou talvez até um pouco mais, e ele passa 12 anos trabalhando como frentista de um posto de gasolina. Nada contra a profissão de frentista, toda a profissão honrada é abençoada pelo Senhor. Mas fora do propósito dele. Né? Fora do propósito. Ele tem condição de construir tudo que você construiu e um pouco mais, pelo talento. Ele pode fazer até um pouco mais do que você fez. Num estúdio grande como esse, tudo e tal. E você está aqui e ele está no frentista ali, enchendo o tanque de gasolina do seu carro. E você olha para aquele cara e fala assim, meu Deus, eu não entendo. Ele tem uma capacidade igual a minha, talvez até ele é melhor do que eu em algumas coisas. Eu construí isso aqui, ele está lá. Por que Deus está deixando lá? Deus é Deus. Ele está abençoando tanto aquele sujeito lá, quanto você, e de repente ele está preparando aquele sujeito os 12 anos lá para ser mais do que você está sendo hoje. Exatamente. Paulo escreveu 75% do Novo Testamento. E toda a sistematização do trabalho de Cristo nós devemos à pena do apóstolo Paulo. Hoje eu posso afirmar para você que Jesus é Deus mais pelas cartas de Paulo do que pelos evangelhos. Existe nos evangelhos também textos que comprovam a divindade de Cristo. Mas o mais claro é Paulo. Eu entendo mais o plano da redenção e o significado espiritual da morte de Cristo lendo as epístolas de Paulo do que lendo os evangelhos. Paulo sistematizou muito melhor do que qualquer outro e ficou a maior parte da vida dele no isolamento. Então, isso é impressionante. Deus tem as suas prioridades. Isso